Bom dia, Brasil. Bom dia, diamantes. Eu sou Ariel Nobre, daqui da cidade de Manaus, Amazonas, nessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do coaching. Eu tenho visto alguns grupos surgirem e me espanta pelo objetivo desses grupos nas redes sociais, que tem se levantado para falar muito mal do coaching e do profissional coach. Eu sei que tem surgido muitos maus profissionais dentro do coaching. E isso dá margens para que pessoas venham denegrir a imagem dessa profissão. Mas assim como dentro do coaching existem maus profissionais, sabemos que existem maus profissionais em tantas outras profissões, né? Existem os bons médicos e os maus médicos, os bons jornalistas e os maus jornalistas, os bons profissionais liberais e os maus profissionais liberais, os bons advogados e os maus advogados, os bons juízes e os juízes maus. Mas isso não nos dá o direito de minimizar ou de baixar o nível daquela profissão. Porque, assim como existem os maus profissionais, existem muitos bons profissionais. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo, mostrando a importância do coaching, mas também mostrando o que não é o coaching, o que é o coaching, para que a importância seja compreendida da melhor forma. Mas antes de externar esse assunto, eu quero te convidar para que venha, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com muito mais pessoas e se ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para que se inscreva, para que aumente o número dessa família e que possa chegar em muitos outros lugares do Brasil e do mundo, para que mais pessoas sejam atingidas com a mensagem desse canal. Muito bem, então vamos falar sobre a importância do coaching, mostrando em primeiro lugar o que não é o coach. Por quê? Porque tem muitas pessoas mostrando um coaching que não é o verdadeiro, mostrando algumas atitudes de coaching que na verdade não é para ter, mostrando algumas situações em que tenta passar que o coaching é tal coisa ou tal assunto e na verdade não é. Então, para que você compreenda o que é o coaching, primeiro vamos entender o que não é. Em primeiro lugar, o coaching não é aconselhamento. Ser profissional coach não quer dizer que é um conselheiro, porque um conselheiro tem uma expertise, o conselheiro tem um domínio de um determinado assunto e tem a autoridade para aconselhar, para trazer uma resposta para aqueles que necessitam. Então, o coach, o profissional coach, não é um conselheiro. Outra coisa que vai muito próximo disso, o coaching não é um mentor. Ele não faz a mentoria. A prática da mentoria é diferente da prática de coaching. Não quer dizer que um coach não possa ser um mentor. Pode sim, desde que ele tenha um conhecimento e uma expertise para tal e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Mas o que eu quero deixar bem evidenciado é que existe uma diferença entre ser um mentor e ser um coach. O mentor é aquele que tem uma posição e pode ensinar as pessoas a seguir
aquele caminho. O coach não faz isso. Outra coisa, o coach, ele não é terapia. Tem muito coach se utilizando de alguns conhecimentos vagos de psicologia terapêutica e querendo aplicar terapia nos seus clientes. O coaching não nos dá essa qualificação. Há casos, há situações de clientes que é muito mais além do que um processo de coaching, precisa de um profissional terapeuta para tratar da situação. Então o coach, ele tem que ter a honestidade e a humildade necessária para encaminhar casos, quando assim for, para a psicologia, porque existem traumas que um processo de coaching não vai resolver. Isso é muito mais para o psicólogo, que tem as devidas qualificações para isso. Então, coaching não é terapia. Muitos coaches são psicólogos, muitos coaches têm a qualificação. Claro que pode utilizar da psicologia, mas mesmo assim são práticas diferentes que podem ser diferenciados pelo profissional. Outra coisa, coaching não é palestras. Eu vou palestrar aqui, eu vou fazer coaching na palestra, ensinando as pessoas a ser de um jeito ou de outro. Não, isso não é. A palestra motivacional não é coaching. Muito embora muita gente confunda o palestrante motivacional como coaching. Não é verdade, há uma diferença. Coaching e palestrante motivacional. Muito embora o objetivo do palestra motivacional é muito nobre, não tem a ver com coaching. Coaching não é palestrar, ensinar. Muito embora um coach tenha a habilidade, a ferramenta da palestra, de dar treinamentos, né? Treinamentos também não é coaching. O coach pode dar treinamentos para trazer clarificação de determinados assuntos, treinar, deixar a pessoa preparada para aquilo. Então, ele pode dar um treinamento, mas o treinamento em si não é o processo de coaching. Então, tudo isso nos faz começar a compreender mais o mundo do coaching. E o que é o coaching? É muito simples. O coaching é um processo de acompanhamento onde existe o profissional coach que se encontra num objetivo com um cliente que nós chamamos dentro do coaching de coach. O coach profissional vai ajudar o coach, o cliente, a sair de um estado, de um ponto A, o seu estado atual, a um ponto B, que é o seu estado desejado, ou seja, a sua meta a alcançar, uma meta que é determinada pelo cliente, pelo coach e nunca pelo coach. Não é o coach que determina que o coach vai fazer tal coisa. Quando eu determino o que um coach vai fazer, o que o cliente vai fazer, eu estou deixando de ser coach. Eu estou sendo um consultor, estou sendo um mentor, estou sendo um conselheiro, é outra coisa. Mas quando eu sou coach, um papel de coach, eu apenas ajudo a pessoa a ser conduzida num processo de mudança para que ela alcance os seus resultados desejados. O coach, ele não é que vai determinar ou ensinar ou dar as respostas para o cliente, o coach. As respostas não vêm do coach. Eu como coach não posso dar respostas para o cliente. O que o coach faz? Ele faz com que as pessoas, os clientes, os coaches encontrem essas respostas que estão no seu interior. Porque existem muitas respostas
que já estão lá e não conseguimos enxergar. Com a ajuda de um profissional, através de ferramentas poderosas, de perguntas poderosas, porque a arte do coach é a arte de fazer perguntas, é conduzir o cliente a compreender o seu desejo, a compreender o que tem que se fazer. Então, o coach ele se especializa em perguntar. Para quê? Para provocar respostas no cliente. Isso é coaching, é um processo de acompanhamento, não é palestra, não é ensino, não é treinamento, não é mentoria, não é aconselhamento, não é terapia. Tudo isso pode ser utilizado por um coach quando ele tem qualificação, mas isso não é o processo é acompanhar, é estar perto, é lembrar o cliente a alcançar os seus resultados que ele quer alcançar. Não é um resultado que o coach quer que o cliente alcance, mas que o coach quer alcançar. Está dando para compreender? Se o coaching não é isso, é um processo de condução. Quando eu acompanho, aí sim eu estou conduzindo um processo de coaching. Se eu entender isso, eu vou saber da importância desse profissional para a meta pessoal do cliente ou a meta profissional. Eu posso conduzir o profissional a alcançar as suas metas profissionais. Eu sou qualificado também como coach executivo, que trabalha no coaching de negócios e de acompanhamento de liderança executiva, trabalhando equipes nas empresas, trabalhando comunicação na empresa, trabalhando a diretoria para cada um desenvolver a sua liderança, extrair o melhor dos seus liderados. Isso é uma competência do coach executivo, assim como tem coaches em várias áreas, coach de negócios, coach executivo, coaching de vida, coaching de tantas áreas que esse profissional pode abordar. Aí eu vejo alguns grupos destilando ódio, destilando confusão, denegrindo a imagem de profissional, da profissão coach, dizendo que o coach não presta, que são charlatões, que é só charlatão que existe dentro do coaching, que é só enganação. Não é verdade. Existem muitos bons profissionais de coach. E eu quero que você compreenda isso. Não dê ouvidos de pessoas que não conhecem e falam mal. Tem pessoas que conduzem discursos contra o coaching sem conhecer, nunca passou por um processo, nunca ouviu, não conheceu um processo verdadeiro. Alguns outros experimentaram processos viciados, errados, mal conduzidos por maus profissionais, mas isso não tira a importância da profissão que tem ajudado muita gente a alcançarem seus resultados, desportistas, executivos, pessoas na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Ajuda muito empresas a alcançarem os seus objetivos. Então há uma importância muito grande. Nos Estados Unidos, a maioria das empresas já tem um conceito de coaching dentro dela. No Brasil temos crescido. Na Europa é muito utilizado o processo de coaching. Espero que esse vídeo tenha sido bom, aproveitado para te esclarecer um pouco mais. Óbvio que em alguns minutos eu não posso dizer que eu esgotei esse assunto, que é muito vasto. A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre isso. Então eu não esgotei o assunto, apenas dei uma parte desse assunto para você compreender um pouco mais o que é o coaching e a importância do profissional coach para conduzir clientes
alcançar os seus resultados. Muito bem. Espero ter te ajudado a compreender um pouco mais do coaching, da importância dessa profissão e do profissional para a vida das pessoas. Um bom dia, até qualquer momento, até o próximo vídeo. Ariel Nobre, cidade de Manaus, Amazonas.